Meu nome é Luciana, eu sou psicóloga clínica, eu era bacharel em Direito. Eu escolhi a psicologia clínica, fiz estágio na psicologia hospitalar, fiz estágio na psicologia institucional, mas a clínica é a minha paixão. Eu sou especialista em autismo e inclusão escolar, mas a minha abordagem é a comportamental, a análise do comportamento. Meu nome é Bruna Moraes, eu sou psicóloga clínica formada em 2019. Hoje eu atuo na área clínica com atendimentos online de forma autônoma, atendo somente em casa mesmo, mas também já atendi presencialmente. Eu sou Ana Paula Vilarice, sou psicóloga clínica, sou especialista em terapias comportamentais. Sou Alessandra Mello, sou psicóloga clínica e massoterapeuta, tenho experiência com a psicologia clínica, já tem aí uns 6 anos mais ou menos, formei pela Unicesumar. Eu sou a Carolina Meneghetti, eu sou psicóloga, me formei na Unicesumar, minha turma foi de 2019 e minha colação de grau foi ali em 2020. E daí sou psicóloga clínica, atuo em plano de saúde e atendimentos particulares. Minha abordagem hoje é da Gestalt terapia. A relação terapêutica, você saber que a pessoa tá ali, que ela conseguiu, que você tá vendo ela melhor, que você tá vendo ela progredir, sabe? Tudo isso. Nossa, dá um quentinho no coração muito grande. Você vê a evolução do paciente, assim, de você ver pessoas que chegaram até você com muitas dificuldades, com muitos questionamentos. Pacientes com crise de ansiedade e várias coisas, assim. Ser psicóloga pra mim é uma conquista. Então é muito gratificante você poder contribuir com a pessoa de alguma maneira. Quando eu tive uns 16 anos, eu iniciei a minha trajetória em psicoterapia. E aí eu achei o trabalho da minha psicóloga tão incrível e ela me ajudou tanto, que foi exatamente isso que me inclinou ali pra área e eu pensei, poxa, é isso que eu quero fazer por outras pessoas. Foi onde eu tive a certeza, depois dos estágios, eu tinha certeza do que eu não queria e depois do que eu realmente queria fazer. De ajudar as pessoas e a minha curiosidade pela mente humana. Sempre gostei muito de estudar, de buscar entender como o ser humano funcionava, especificamente o cérebro, né? Assim, as emoções, os pensamentos. Eu sempre tive curiosidade nesse assunto. A forma de lidar com o cliente, ver ali os resultados, a forma que acaba sendo muito mais próximo, muito mais acolhedor, que você consegue acompanhar uma certa constância, sabe? Toda essa parte, assim, foi muito o que acabou me cativando muito mais. A forma da relação terapêutica foi o que mais acabou pegando pra mim escolher definitivamente a psicologia clínica. Já tentei por outras áreas, mas aí a psicologia ganhou o meu coração, né? Porque, assim, a partir do momento que você sabe a área que você quer ir, você se especializa naquilo e você consegue ter uma carreira segura, no sentido de eu tenho certeza do que eu faço, aquilo que é pra mim. Então, a partir do momento que você faz o seu trabalho com excelência, por mais que demore para chegar ao paciente, por mais que você demore a fazer um nome, a partir do momento que você é seguro naquilo que você faz, você vai ser indicado. Saber o valor do seu trabalho, daquilo que só você pode oferecer, daquilo que é só seu, que é diferente de outros profissionais, ou seja, fazer a diferença, tá? Pelo seu sentimento. Estude e confie, porque quando uma família nos procura, nós precisamos ter firmeza no que a gente fala, a gente precisa ter fundamentação teórica. Não adianta, eu gosto de ajudar, eu gosto de ouvir pessoas, não é uma escuta livre, você precisa ter uma escuta dentro de uma intervenção, dentro de uma abordagem teórica, dentro de técnicas, porque só assim você consegue realmente fazer uma boa intervenção. Hoje eu acabo vendo como uma forma muito concorrida, com profissionais que às vezes são recém-formados, mas já querem cobrar R$200 a sessão, sabe, e ainda não possuem uma experiência, enquanto muitas pessoas, né, têm uma experiência maior, mas não conseguem atingir essas pessoas de R$200. Existe toda essa questão da rede social, essa questão de você precisar ser visto na rede social hoje. Eu acho que isso acaba sendo uma das principais dificuldades do mercado de trabalho. Porque por mais que você tenha um conhecimento muito grande, às vezes a pessoa vai precisar de um Instagram, precisar ali de, tipo assim, certos números para poder ter a confiança de que vai dar certo a sessão com você. Essa é a relação terapêutica, realmente escutar o cliente. Às vezes a gente tem muito a vontade de falar, né? De tipo assim, meu Deus, eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso estar ali. E às vezes a gente só precisa ficar em silêncio. E estar ali com a pessoa realmente, sem estar pensando de, meu Deus, eu tenho que acabar aqui e fazer tal coisa. Não, a gente só precisa ser presença, sabe? Então eu acho que essa questão da escuta, da presença e da relação são os 3 principais de tudo. Acolhimento, muita paciência, muita dedicação e tem que amar muito o que faz.
Porque, por exemplo, às vezes você vai atender uma criança, você nunca atende só a criança. Você atende o pai, você atende a mãe, você atende a escola, você já aconteceu de ter que atender a catequista, de ter que falar com o médico. Então, teve gente que me falava assim durante a formação, não vejo a hora de começar a atender, porque você vai, atende, fecha a porta e pronto, acabou. Não é assim que funciona. A empatia é muito importante. Assim, você ter cuidado pelo outro, se preocupar realmente com o que o outro sente. Não é só a questão da psicoterapia, né? Então, qual contexto ela vive, quais as dificuldades que ela tem naquele momento, além do psíquico. Porque o psíquico vai fazer parte da pessoa, do todo da pessoa. Mas e o contexto, que é a influência do que ela vive também. A mudança das redes sociais e com toda a perspectiva de informações muito rápidas também. Hoje, elas aceitam que elas precisam de ajuda, mas não necessariamente elas querem ajuda. E ao mesmo tempo, elas acham que por ter esse acesso, às vezes, por meio de redes sociais, né, ou até mesmo o quanto aparecem de artigos ali, uma informação muito rápida e muito rasa, que aquilo é 100% verdade e que se não tá acontecendo na clínica, aquilo tá totalmente errado, ou se o psicólogo não tem uma resposta pra elas, tipo assim, como assim você não tem uma resposta? E a terapia não é isso, né? E aí acho que hoje acaba sendo essa a principal dificuldade. Faz parte da ética do psicólogo, então, você saber o que você consegue dar conta e o que não é pra você. E a gente precisa entender que nem todos os pacientes são pra nós. O maior desafio, eu acredito que é aquilo que a graduação não ensina, que é o desafio na área da atuação, na área do trabalho. Porque eu me formei em 2019, então no próximo ano foi o ano da pandemia, foi 2020, então eu tive muitos desafios, né, dentro da pandemia. Então foi aprender a lidar desse caos que a gente vivia dentro da pandemia, ao mesmo tempo precisar trabalhar e querer trabalhar na área. Então foi partir para o mundo online, que eu acredito que hoje ele conquistou o mundo da clínica, né, que são os primeiros desafios. Foram, de fato, acreditar em mim mesma e acreditar naquilo que eu poderia, no que eu aprendi, que poderia ajudar as pessoas, né. Você tem que ir buscando conhecimento, mas um dos maiores desafios é que as pessoas se conscientizem como a psicologia pode ser preventiva. Porque se nós temos uma criança que tem a personalidade formada até os 5, 6, 7 anos e tem alguma coisa ali, se não for feita uma intervenção, se não for feito um acompanhamento, a gente vai ter um jovem adoecido, um adolescente problemático, um adulto com algum transtorno. Então é a conscientização mesmo da necessidade do trabalho do psicólogo, das pessoas. A maior dificuldade talvez tenha sido no início aquela questão financeira de estabilidade, né? Porque você não sabe se o paciente tem total condição de participar daquilo. Então assim, a base de tudo é o estudo. Gostar de estudar, porque você nunca para. De se aperfeiçoar mesmo, distancieiros, networking, de conversar com outras pessoas da saúde. Ter esse conhecimento em relação ao marketing, às redes sociais ali, de entender o fazer terapia, por mais clichê que pareça, que eu entendo que a maior parte dos professores vão estar falando isso, mas o fazer terapia faz com que você consiga se colocar no lugar do paciente e entender o quanto de fato essa presença, esse momento, ou às vezes só estar em silêncio acaba sendo importante, porque a gente muitas vezes, a grande maioria, vai lidar com pessoas por coisas que a gente já passou e que a gente vai estar lidando, que a gente vai estar ali, e que a gente precisa entender se separar disso, sabe? Entender que aquele momento é o momento do outro, o momento da pessoa que está ali, que está precisando de você.